Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Paulo Henrique Helene e hoje é dia 4 de abril e hoje nós vamos falar sobre causas excludentes da ilicitude, atendendo ao pedido da Amanda, que comentou no vídeo de ontem. Olha só o que a Amanda comentou. Ela pegou e entrou na aula de inquérito policial, na aula então de ontem que eu fiz uma revisão por meio de questões para a Polícia Federal, e disse o seguinte: obrigado, professor, muito bom. Sugestão para o próximo vídeo: ilicitudes e causas de exclusão / nulidade da prova. Muito obrigado pela participação, Amanda. A sua participação aí também é muito importante para a gente conseguir criar conteúdos para os próximos dias, não é mesmo? E, aliás, isso me motiva muito, tá bem? Principalmente quando vocês comentam, interagem comigo. Torna aqui essa atividade, que não é fácil, né? Produzir vídeo todo dia, mais empolgante. Bom, vamos falar então de causas excludentes da ilicitude? Tradicionalmente, nós temos ali as causas legais e as causas supralegais que excluem a ilicitude. No seu material, faz um esqueminha aí comigo, faz essa anotação. Olha só, quando a gente define o delito de forma analítica, nós verificamos que o crime tem como categorias o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Beleza? Então, nós temos aí, ainda é predominante esse entendimento que o delito é estruturado em 3 categorias. Então, nós teríamos um conceito tripartido do delito: fato típico, ilícito e culpável. É um entendimento majoritário no Brasil e também na doutrina europeia. Tem outras divergências? Tem, mas não vem ao caso aqui da gente trabalhar. Inclusive, sobre conceituação do crime, eu tenho uma aula completa aqui no canal. Vou deixar um card aqui com essa aula, se você quiser aprofundar esse conteúdo. Para falar sobre causas de exclusão da ilicitude, então onde que a gente vai localizá-las? A gente vai localizá-las aqui, no segundo elemento do delito. Bom, a ideia de ilicitude, de maneira bem resumida, ela traduz uma ideia de contrariedade. Contrariedade do fato frente ao ordenamento jurídico. Seu comportamento não será considerado ilícito se ele estiver justificado. Então é bem interessante notar que causas excludentes da ilicitude possuem vários sinônimos. Você pode chamá-las de justificantes, discriminantes, causas excludentes da ilicitude ou causas excludentes da antijuridicidade, porque ilicitude é sinônimo de antijuridicidade, ou ainda permissões. Então é o nome técnico dado também às causas excludentes da ilicitude. No seu material, nós vamos ver então que essas situações justificantes, elas podem ser legais, e você as encontra no artigo 23 do Código Penal, e podem ser supralegais. Aí estão fora da lei. Quem aponta isso para nós é a doutrina. De forma bem tradicional, nós temos então no Código Penal 4 situações. Se você olhar o artigo 23, ele diz que não vai haver crime se você atuar em estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal. Com relação a cada uma dessas situações, eu também tenho aulas específicas aqui no canal, aulas completas. Então, vou deixar os cards aqui também para você poder acessar. Aula de legítima defesa, então eu explico todos os requisitos da legítima defesa, as espécies de legítima defesa. Lembrando que legítima defesa corresponde a uma reação a uma injusta agressão. No estado de necessidade, nós também temos uma aula aqui completa. E no estado de necessidade, você tem aqui uma situação de perigo. E o agente sacrifica um bem em detrimento de outro. Ele sacrifica um bem para salvaguardar outro bem jurídico que se encontra em situação de perigo. Com relação aos requisitos, às espécies, a gente também aprofunda numa aula específica. Nós também temos o exercício regular de direito, que é uma permissão concedida pelo legislador para você praticar algum determinado comportamento. E você tem o estrito cumprimento de dever legal, que é uma obrigação imposta por lei. Geralmente aqui a gente está trabalhando com agentes públicos.
Então, dentro do Código Penal, são essas 4 situações que eu coloco aqui, ó, no seu material, de maneira bem simplificada, bem resumida. Olha só, nós temos ali, ó, como hipóteses, então, a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento de dever legal. 4 situações elencadas lá no artigo 23. Bom, a maioria da doutrina aponta que existe também uma situação fora da lei que justifica o comportamento. Que situação é essa, professor? É o dito consentimento do ofendido. Então, a maioria dos livros coloca aqui como hipótese supralegal o consentimento do ofendido. Tá bem? Aí, existem vários critérios para nós trabalharmos com consentimento. Então, a pessoa que consente tem que ser titular do meio jurídico, tem que ter uma capacidade. E com relação a isso, também temos uma aula específica sobre essa temática aqui no canal. Então, tradicionalmente é isso. Se você, por exemplo, vai realizar um concurso público, é dessa forma que vão aparecer aqui as causas excludentes da ilicitude. Tudo bem? Professor, vou fazer o exame da OAB. Também é dessa forma que você pode se filiar e assinalar na prova que vai ser dado como correto. As 4 situações legais e essa situação supralegal, que é o consentimento do ofendido. Agora, aprofundando a temática, professor, eu quero ir além. Eu quero que esse vídeo aqui, então, ele vá além, porque, por exemplo, eu estou advogando, eu tenho um cliente que está numa determinada situação e eu não estou encontrando alguma tese que seja aplicável ao caso dele. Bom, se você quer aprofundar esse conteúdo, eu tenho uma recomendação para você. Ó, estuda pelo livro do professor Juarez Tavares. É um livro fantástico. Se você tem aí livros que você já utiliza ao longo da sua graduação, tá bem, no seu escritório, você ainda não utiliza o professor Juarez Tavares, é uma recomendação, tá bem? Eu não estou ganhando nada para divulgar aqui, é porque é um professor que eu admiro, é um livro denso e que aprofunda principalmente nessa temática. Ele coloca para nós 4 situações supralegais de justificação. Eu vou anotar aqui para você porque elas não são muito conhecidas. Então, olha só, no livro do professor Juarez Tavares, ele coloca aqui, ó, mais 4 situações de justificação que são supralegais. Então, olha só, a gente pode anotar aí no caderno da seguinte maneira, ó. O professor Juarez Tavares, ele aponta ainda mais algumas situações. Primeira situação, ele chama aqui de consentimento presumido. Consentimento presumido. A segunda situação que ele coloca é o direito de correção. Além disso, ele coloca aqui o direito de expressão. E, por fim, ele coloca ainda o processo de marginalização social. Então, por exemplo, pessoal, essa questão relacionada ao consentimento presumido, o professor Juarez Tavares cita, por exemplo, caso de intervenção médica em caso de emergência, em situação de urgência, entendeu? Outra coisa, ele diz ali com relação ao direito de correção, a questão do pai corrigir o filho. Isso mesmo, o filho que foi desobediente, só que ele traz uma série de critérios que devem ser observados. Direito de expressão, de você, por exemplo, fazer uma crítica à administração pública, a algum político, e por fim o processo de marginalização. Não tem como você punir um mendigo por ato obsceno, se porventura ele está praticando relação sexual na rua. Não tem como, ele faz parte desse processo de marginalização. Então perceba, são situações justificantes fora da lei, muito interessantes e muito bem pontuadas nesse livro aqui, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo então.
Espero que você tenha aqui aprendido algumas questões. Para aprofundar esse conteúdo, tem as minhas sugestões que eu deixei todas aqui nos cards. Esmaga um like aí, comenta para eu saber o que você quer assistir aí nos próximos dias e a gente se vê até amanhã.